Homem-Aranha cresceu, mas nem tanto. Oi, meu nome é Thiago Flores e hoje é dia de filme de boneco, mas não é um qualquer, é o Homem-Aranha. Alguns dias atrás eu vi o filme Homem-Aranha Um Novo Dia e queria falar um pouco sobre ele. O filme é muito interessante, pra mim é sem dúvida o melhor Homem-Aranha da era do MCU. Porque ele finalmente consegue sustentar sozinho, entre aspas, porque ainda assim depende de certas muletas que já são padrão do universo Marvel. O filme se apoia em algo muito interessante, a solidão. A história se passa 4 anos depois do Peter fazer todo mundo esquecer dele. Então ele se encolhe, para de ter uma vida física, uma identidade e um rosto, e passa a viver só o CNPJ dele, apenas o Homem-Aranha. E sem entrar em spoilers, o tema central do filme poderia ser resumido em 3 palavras: partir, voltar e repartir. E o que isso significa? Significa entender que ciclos existem. Eles têm começo, têm auge e têm fim. E esse fim é quase sempre brusco e destrutivo, com uma zona de conforto que se rompe. Quando ela quebra, você fica sem chão. É exatamente isso que acompanhamos no filme, o fim de um ciclo. O ciclo do Peter, o luto pelos amigos antigos, MJ e Ned, e a decisão de finalmente se abrir para deixar pessoas novas entrarem em sua vida. Ele entende que não adianta focar só no poder e na responsabilidade, porque a vida do Peter interfere na vida da Aranha e vice-versa. Afinal, eles são a mesma pessoa. Só que o filme também mostra o declínio desse processo. Bem no final, quando Ned se lembra de quem é o Peter Parker, essa lembrança devolve o passado, mas também quebra o ciclo que estava se formando. E no lugar dele nasce outra coisa, o Eterno Retorno. O Eterno Retorno é a sensação que tudo se repete de forma idêntica e infinita. Peter já tinha formado novos laços com a Capitã Linda Wolf, com a Jean Grey e até mesmo com o Justiceiro. E ainda assim, o passado volta a bater a porta, ameaçando reiniciar o mesmo ciclo de perda e reconstrução que ele acabou de atravessar. Esse é o ponto em que vale a pena parar e pensar com mais calma, porque o filme, talvez sem ele saber, está brincando com um dos conceitos mais pesados da filosofia: o Eterno Retorno do Friedrich Nietzsche. Nietzsche apresenta essa ideia pela primeira vez em A Gaia Ciência, um experimento de pensamento, depois desenvolve em Assim Falou Zaratustra. A pergunta que ele propõe é simples e devastadora. Se você tivesse que reviver exatamente esta vida, com todas as alegrias e todas as dores infinitas vezes, sem nenhuma variação, você aceitaria com alegria ou seria esmagado pelo que chamamos de o maior dos pesos? Para Nietzsche, essa não é uma tese cosmológica que precisa ser provada. É um teste existencial. A pergunta não é, isso vai acontecer de novo, mas sim, eu teria coragem de viver de novo exatamente assim? A resposta ideal para ele é o amor fati, o amor ao destino. Não apenas suportar o que aconteceu, mas querê-lo de novo. Dizer sim a cada escolha e a cada dor, como se elas fossem elas mesmas dignas de eternidade. É esse peso que o Peter carrega no final de Um Novo Dia. Ele tinha acabado de fechar um ciclo, o luto, o anonimato, a reconstrução de uma vida nova, ao lado de pessoas novas. E no momento em que Ned recupera a memória, o filme sugere que aquele ciclo pode não ter sido um fim, mas apenas mais uma volta da mesma roda. Não é um recomeço linear, é uma repetição. Partir, voltar, repartir. Sem garantia que dessa vez será diferente. Há também um parentesco com a leitura de Albert Camus, que faz do mito de Sísifo. Camus usa a imagem do herói condenado a empurrar pedras na montanha acima para sempre, vendo a rolar de volta todas as vezes, com a metáfora do absurdo da existência, e argumenta que a resposta a esse absurdo não é a fuga, mas a aceitação lúcida, que é imaginar que Sísifo é feliz. Peter, nesse sentido, é um Sísifo. O poder e a responsabilidade são a pedra, a cidade é a montanha, e cada ciclo de vínculo, perda e reconstrução é mais uma subida. A pergunta que o filme deixa no ar é se o Peter consegue fazer o que Nietzsche exige, abraçar esse retorno como escolha e não apenas suportá-lo como maldição. É um tema bem pesado para um filme de super-herói de estúdio, e talvez por isso que ele apareça de forma tão discreta, indireta, quase acidental no roteiro. Mas tá lá, e é o que dá ao filme uma camada de profundidade que a franquia normalmente não busca. Dito isso, vale reforçar o porquê eu falei que o filme sustenta sozinho, entre aspas. Ele realmente é o Homem-Aranha mais pessoal e desapegado de todas as ameaças multiversais e crossovers que a era Tom Holland já entregou. Mas ele ainda assim carrega vícios estruturais do MCU, a presença de nomes como Justiceiro e Hulk como suporte, o acúmulo de subtramas que não são desenvolvidas até o fim, a sensação que em certos momentos e trechos do filme eles são pontes para próximos projetos do estúdio e não apenas a história do Peter. Ou seja, o filme dá um passo real de amadurecimento, recupera a dimensão cotidiana do herói, aposta na densidade humana em vez da escala, e tem coragem de recusar uma estrutura tão fácil dos vínculos antigos, mas ainda assim não caminha inteiramente com as próprias pernas. No fim das contas, Um Novo Dia é aceitar que ciclos vão se repetir, e que talvez a maturidade não seja fugir da roda, mas aprender a girar nela de olhos abertos. O Peter parte, volta e reparte. A pergunta que fica tanto para ele quanto para Nietzsche é: da próxima vez que a roda girar, ele vai correr dela ou vai dizer sim? Bem, é isso, espero que tenham gostado e até a próxima. Gostado, que engraçado.